sempre gosto de começar a saber como foi que entraste em TI. Antes de tornares CCIE, antes de seguir essa maluquice de fazer certificação em redes. Como é que tu começaste em TI? Bom, vamos lá, Silas. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você hoje, né? Acompanhando sempre seu trabalho aí e seu canal. Bom, vamos lá. Como que eu comecei em TI? Foi há 20 anos atrás, né? Comecei desde os meus 18 anos, né? Quando eu era estagiário numa empresa de contact center, Hum, trabalhando na parte de helpdesk, suporte, e literalmente suporte. Então, eu instalava software em máquina, a manutenção de computadores nessa empresa, trocava headset, mouse. Então, eu comecei na minha área de tecnologia ali. Então, ali nessa empresa de contact center, foi uma escola ali inicial, né, onde eu pude entender muita coisa e eu fui evoluindo lá dentro também, porque eu fiquei lá quase 5 anos, né? Isso eu estou falando mais ou menos na época ali 2005, literalmente, né? Foi quando eu entrei como estagiário lá. Eu fui evoluindo, então eu comecei como estagiário, depois virei analista eles chamavam ainda de microinformática, os nomes da época, né? Analista de informática, são, enfim. são os níveis só para encher chouriço. Exatamente. Fui evoluindo lá dentro até eu começar a trabalhar com a parte de voz. Então, eu comecei trabalhando, na verdade, na minha carreira ali, com voz. Então, eu trabalhava com a parte de call center usando tecnologias da Avaya, gravadores, enfim, porque era uma operação de contact center. Então, subi um nível, eu fui para uma área que chamava sala técnica. Então, eu era responsável pelo data center, servidores, parte de voz, estrutura física no geral. Antigamente, a gente aqui está gravando, né? Tudo está na internet, já faz upload para a nuvem. Antigamente, para você gravar um ramal, por exemplo, você tinha que ir num DG ali, gravar o ramal, o touchdown ali no DG e fio, enfim, tudo analógico, né? Nada tão digital. E aí eu fui, né, me engajando cada vez mais. E ali foi a primeira vez que eu conheci realmente, putz, o que que era um switch, né, o que que era rede, mas não sabia nada, né, não sabia o que era máscara IP, sabia que tinham uns números lá que era a identificação da rede, mas não fazia a menor ideia do que era aquilo, por que que aquilo tinha aquele formato, um ping. Eu lembro até hoje, quando eu estava lá como estagiário, tinha um analista mais sênior, ele estava fazendo alguns testes, então a máquina dele estava aberta, cheios de pings rolando, acontecendo. Eu falei, meu, o que, que você está fazendo aqui, né? Aí ele falou, cara, tô fazendo alguns testes de conectividade de rede, isso e aquilo. Eu falei assim, que tela preta é essa? Que é isso? Né? Que não faz sentido nenhum. E aí, ali eu fui tendo, né, cada vez mais massa, e é o que eu falo, né? A gente às vezes fica muito focado em tecnologia, né? A gente às vezes fica muito ali, nossa, eu preciso aprender o maior número de tecnologias ou, né, o que está no hype do momento, mas ali não só me transformou numa questão de tecnologia, mas também me transformou como ser humano, como lidar com pessoas, reuniões, como que conversar, né? Desde o ambiente mais, sabe, que gera mais estresse, né? Call center, poxa, você imagina uma operação de 4.000 posições atendendo grandes clientes parar, assim, no meio do dia. Então, ali você começa a lidar com situações que não é somente só você e a máquina ali, né? Você tem que lidar com pessoas também. Então, isso eu comecei a evoluir, comecei a ganhar massa nisso. E aí, a partir dali, né, eu pulei para uma próxima empresa. E aí, como eu falei para você, eu trabalhava na área de voz, eu fui trabalhar numa empresa, né, eu fiquei por 5 anos nesse call center, e aí eu fui trabalhar numa empresa de telecomunicações, antiga Alcatel-Lucent, que hoje é Yes. Nokia, e Ah, era uma empresa ali de voz, uma empresa ali de service provider, fazia também serviços para service providers. E aí eu comecei a trabalhar lá.
e lá eu fiquei mais ou menos um ano. Eu atendia, eu era alocado dentro de um cliente, né, para Uhum. suportar a solução deles, tudo voz também. Ali foi quando eu comecei a partir para o VoIP, né, porque eles já tinham soluções, né, digital, TDM, e foi pro VoIP. E aí ali eu comecei a ter um pouco mais de contato, literalmente, com IP, rede, né? E aí eu fiquei mais ou menos alocado num grande banco aqui no Brasil, né? Uhum. Por um ano. E aí eu tinha um colega, um amigo, que ele Hum. trabalhava numa parceira Cisco, Ok. pequenininha ali, e a gente começou a conversar e falou, pô, Bruno, você não tem vontade de ir para a rede? E aí, né, como eu falei para você, meus 20 anos atrás ali, antes disso, quando eu tinha uns 15 anos de idade, 14, eu sempre soube o que eu queria fazer, eu sempre soube ali, putz, eu quero trabalhar com segurança, quero trabalhar com redes, eu já tinha isso porque eu lembro que eu ia na banca de jornal, Hum. né, comprar revistas, instale Linux, faça a compilação do seu kernel, IP-tables, eu ficava Hum. lendo aquilo, mas é aquilo que eu falei, tinha hora que eu não entendia nada, né, como eu falei do ping anteriormente, eu Uhum. falei, meu, que negócio difícil. Então eu ia, às vezes, executando, fazendo, instalava um Linux ali, e aí ele me chamou, ele falou, cara, a gente está com uma vaga aqui, tinha um cargo de analista, né? Eu já tinha uma certa experiência ali, eu já estava com 6 anos de mercado. E aí ele falou, poxa, só que essa vaga é uma vaga de auxiliar técnico de redes. O que, que eu, como eu gosto de brincar? É o estagiário do estagiário. E Estou a aí que é o ver. auxiliar. E aí eu falei, né? Aí você pensa, né? Só que o salário era menor. Hum. Aí, pô, você já tem uma condição ali financeira, tem seu dinheirinho ali um pouco melhorzinho, você lutou tanto para chegar ali, putz, vou ir lá para ganhar menos da metade. Caraca. Porém, eu aceitei o desafio, né? E eu gosto sempre de frisar isso. Isso não aconteceu a primeira vez, não. Com o decorrer aqui vocês vão entendendo melhor. Que às vezes eu gosto de comentar, né? Na vida, às vezes a gente precisa dar um passo para trás Uhum. para dar dois, três, 10 para frente, ou às vezes ter que, infelizmente, dar mais passos para trás para, né, Para ir para atingir você. grandes coisas. E sempre foi um sonho para mim trabalhar nessa área de rede, segurança, firewall. Nossa, eu ficava alucinado, né? Epa. Bruno, E, deixa-me só te interromper um claro, pouco aí. Tu começaste como estagiário numa empresa, helpdesk é apaga fogo. Apaga fogo, olha, meu computador não está ligado, meu computador não está a desligar, é um apaga fogo. é isso. Tu depois vais para uma empresa em que basicamente estás, ou seja, na mesma empresa vais para um nível mais dedicado à parte de voz. Profissionalmente tu estás a adquirir aqui algumas skills, trabalhar no ambiente corporativo, disciplina e tudo isso. Nessa altura, tu estás a trabalhar já hands-on. Tu Exato. tens alguma formação, estás a fazer alguma formação para melhorar ou crescer profissionalmente nessa altura? Então, vamos lá. Nessa altura, o que que acontece, né? Eu fazia faculdade, né? Faculdade e Fazia trabalho ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Eu, É eu trabalhava possível. o dia inteiro, com certeza. Não é fácil, mas é possível. Não Olha, é esse pessoal que fácil. diz que não, tenho que fazer a universidade primeiro. Tá aí. É difícil, Não, mas é possível. é possível. É difícil, mas é possível. E não só isso, né? São vários desafios. Pensa que eu entrava nessa empresa às 8 horas da manhã, às vezes saía de lá às 6 horas da tarde, não tinha carro, obviamente. A gente era estagiário, pegava um ônibus, ficava 1 hora dentro de um ônibus para ir para a faculdade, chegava na faculdade, saía da faculdade 11 horas da noite, pegava outro ônibus para mais 1 hora em casa, né? Chegava em casa por volta da meia-noite, né? Para jantar, no máximo tomar um banho ali e dormir. Então, assim, não é fácil. Óbvio, tem vários desafios. Eu não vou dizer que
Às vezes a gente não pensa, fala, putz, será que vale a pena? Será que não vale a pena? Todo esse esforço. É uma briga mental, né, com você mesmo, né? É sempre Uhum. uma briga mental. A gente vai falar, acho que eu vou falar muito sobre isso, né? Principalmente quando a gente chegar no tópico do CCIE sobre consistência. Acho que consistência, grava essa palavra do início, do meio e para o fim, que eu vou dizer bastante sobre essa palavra. E, né, eu fui lá, eu não tinha tempo, por exemplo, para falar assim, putz, eu vou fazer um curso de Linux, um curso Microsoft, até porque naquela época, né, hoje em dia eu falo para o pessoal, para amigos, colegas, diários que às vezes vêm me procurar, fala, putz, Uhum. como que você chegou lá? Eu falo, hoje em dia a condição é muito melhor, né? Porque você tem a internet, depois, às vezes você não tem dinheiro para pagar um curso oficial, mas você tem vários cursos no próprio YouTube de várias pessoas que disponibilizam no YouTube de graça, plataformas que você consegue pagar, tipo Udemy, sabe? São preços que são atingíveis, que você consegue pagar com bons conteúdos. Tem coisas que não são boas, mas tem coisas muito boas lá. Então, naquela época, era o que, basicamente? Era livro, era mais ou menos, você não encontrava tanto material disponível assim, então era um pouco mais difícil. E hoje em dia, os cursos oficiais, eles são caros, Sim. mas antigamente, eles eram muito mais caros. Eu lembro na época, putz, vou fazer uma formação MCP da Microsoft, Uhum. CSE, MCSA da Microsoft. Nossa, era muito caro, Visões da né? cara. Era muito difícil. A empresa tinha que também, muitas das vezes, infelizmente, algumas empresas que eu passei, elas não suportavam nesse sentido, né? Então eu tinha que Uhum. correr atrás. Se eu quisesse aprender uma tecnologia, eu tinha que buscar no livro, na Conta biblioteca da própria mesmo. faculdade, por conta própria. Ok, Exato. então isso é um detalhe super importante porque pá, quando nós dissemos que hoje em dia é mais fácil de aceder a determinada documentação, determinado conteúdo, montar determinados labs, o pessoal não tem noção. E é mais fácil também hoje em dia nós conseguirmos implementar, seja lá o que nós estivermos a estudar, no nosso computador, algo que não existe. Epá, não existia, porque primeiro os computadores não eram tão potentes, o laptop não era, e se tu tivesses um desktop potente tinha que ser caro. Servidores, nem pensar, porque os servidores eram super barulhentos, consumiam Exato. muita energia e é para esquecer. Mas um detalhe também que é super importante aí é o autoestudo. A autocapacidade de tu, epá, com base no que tu tens, os recursos que tu tens, são esses. Existia algo que se chamava biblioteca, foste à biblioteca. É isso. Então, tem sempre dificuldades. E eu gosto de dizer que quem quer vai dar um jeito. Quem não quer vai arranjar uma desculpa. Então, eu quis pegar essa parte aí desse período, porque 5 anos só a trabalhar, sem te desenvolveres com algum conteúdo teórico, acabas por ser uma máquina de executar de forma repetida as mesmas coisas, mas não estás a evoluir, não estás a crescer. E com certeza tu viste várias pessoas nessa empresa que não evoluíram para a sala técnica, da sala técnica não evoluíram para outra empresa, por pequenos detalhes, decisões que tu tomaste e que essas pessoas não tomaram. Então, o ponto que eu quis pegar aqui é, epá, independentemente da situação e do nível que vocês estão, tem que procurar desenvolver com o que estiver à vossa volta, com o que puderem aceder. Ok, vamos lá dar sequência Não, ao ponto. perfeito, Silésio. Bom ponto. E assina embaixo no que você falou. Importante essa mensagem para o pessoal. Não. E aí, com tudo isso, né, eu fui, né, sair dessa Dessa empresa empresa? da Alcatel Lucent e fui para uma parceira da Cisco. E Hum, ali sim eu comecei e tive a oportunidade, foi uma das primeiras empresas aí na qual eu trabalhei que eu tive a oportunidade realmente de estudar. Eles hum, me deram condições, treinamento, hum. pagaram certificações para mim ali.
Realmente eu fiquei lá por volta de 3 anos, começando como auxiliar técnico de redes, Auxiliar do auxiliar. auxiliar do, né? Uhum. E comecei ali trabalhando especificamente com redes, uma solução com wireless, né? É, ainda estava entrando lá na época que o Nassis comprou a Aeronet, Uhum. ia fazer site survey em cliente, comecei a estudar TCP/IP, IP, e aí eu tinha pessoas mais seniors na empresa de redes que eles me davam aulas ali dentro, né? A gente reservava slots lá na empresa, né? Não tinha home office na época, né? Todo mundo Não. lá na empresa, a gente alugava, reservava uma sala de reunião. Eles Uhum. passavam lá ali 1 hora do seu dia me explicando, né? Como fazer subnet, o que que era, o porquê. E aí eu também, né, fui me estudando. Sim, porque tens que ter uma base teórica para entender aquela explicação prática que o sênior está a explicar, né? Exato, Isso é assim, isso funciona assim, ok. exato. Né? De novo, né, tudo na base do autodidata, né, você estudar por si só, ali tendo ajuda, mas o Sim, esforço é seu, é você que tem que isso. estudar, né? Aquela pessoa que está doando uma parte do tempo dela para te explicar, isso é extremamente importante, mas no final do dia você tem que absorver aquilo e melhorar aquilo, né? Estudar por si só. E aí eu também comprei um livrinho na época super famoso aqui, você deve conhecer, já deve ter ouvido falar do Marco Filippetti, o livrinho CCNA, é um brasileiro, hoje ele mora na Europa, já tem Ok. uma longa carreira aí na área de tecnologia, escreveu, acho que foi o primeiro livro, se eu não me engano, posso estar enganado, acho que foi o primeiro livro em português Ok. aqui no Brasil sobre o CCNA, né? Ok. Eu Era um livro. já ouvi que para o Brasil queriam facilitar na altura a língua e Exato. trabalharem com algum pessoal para ver se traduziam aquilo para o material em português. Já tinha ouvido falar sobre isso. A língua é uma barreira, é o que eu falo. Muito bom ponto que você trouxe, né? A questão da língua. Na época eu não falava inglês, Hum. infelizmente, sempre estudei em colégio público, não tive condições financeiras de pagar cursos de inglês e tudo mais. Mas estavas a estudar e a aprender tecnologias em inglês. Em inglês, é isso aí. É isso aí. É Em possível. inglês. É possível, totalmente possível. Hum. E aí, comprei esse livro e Uhum. comecei a estudar. Era o livro do CCNA, Ok. basicamente. E aí fui melhorando, melhorando, e aí dentro dessa empresa aí virei de auxiliar técnico de redes, fui virar técnico de redes 1. E aí ganhei minha primeira promoção, um aumento salarial, e aí eu sempre em mente, beleza? Só que eu preciso catar meu salário e investir em mim e começar Uhum. a melhorar. E aí depois virei técnico de redes 2. Quando eu virei técnico de redes 2, quando eu falei assim, vou tirar meu CCNA. E Hum. aí comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar, e a empresa ia pagar a certificação para mim. E aí fui na minha primeira tentativa. Fiquei Então, estudando mais ou menos, já tinha uma certa bagagem, estudei uns 6 meses ali bem, bem forte. O que hum. aconteceu? Bombei, Passaste. bombei, bombei. Aí Parabéns. vem aquele balde de água fria, você fica frustrado, você fala, meu, mas eu estudei, eu acho que eu sabia. Eu falei, não, vou estudar mais um pouco aqui, mais uns 3 meses e vou fazer de novo. Fui Hum. lá, estudei, estudei e E aí? bombei de novo. Bombei de novo. É muito importante que o pessoal preste atenção nisso. Não vou falar dos que vendem sonhos. CCNA em 3 meses, em 4 meses. Eu não duvido que seja possível. Mas o motivo pelo qual eu gosto que o pessoal detalhe especificamente o tempo é para o pessoal ter noção da janela temporal que normalmente, em média, as pessoas levam. Porque Exato. requer um grande investimento, independentemente de tu já teres prática ou não, requer investimento, requer que tu entendas. E o exame vai te mostrar se tu sabes ou não. Exatamente. E aí eu falei assim,
foi a hora que realmente eu falei assim, putz, deixa eu colocar a bola no chão. Peraí, o que que eu tô estudando? Tô estudando errado. Alguma Ok. coisa eu tô fazendo de errado. Então eu fiz uma autorreflexão ali e falei assim, putz, preciso mudar meu método de estudo, preciso Uhum. aprender a estudar, que isso é importante. Aprender a estudar. A gente às vezes acha que sabe estudar, mas não sabe. E aí mudei. E aí passou mais uns quase 6 meses, ou seja, Uhum. total ali na linha do tempo quase um ano ali, É, basicamente, é. ficado. E fui na minha terceira tentativa. Na minha terceira tentativa eu consegui passar no CCNA. E eu falo para você, Silésio, quando eu passei no CCNA, foi ali em meados de 2012. Hum. Foi assim um sentimento muito similar, claro, devido às suas proporções, Sim. quando eu passei no CCIE. Então eu Ok. falo, pessoas às vezes olham, eu quero já, a Cisco agora não precisa ter o CCNA. Vou para o Uhum. CCNP direto, vou fazer Encore, vou fazer Decor, S-Core, Hum. enfim. Você acha que você sabe? Então vai lá e faz o CCNA. Se você Hum. acha que você já é um CCNA, vai lá e faz o CCNA. Eu acho que o CCNA, ela continua sendo uma prova muito disruptiva. Ela continua sendo uma prova muito importante ali, porque é a base, é o alicerce. E é o que eu sempre falo, nós como seniors, muitas Uhum. vezes, e eu já vi várias entrevistas, várias pessoas falando, colegas, principalmente quando a gente está numa situação de crise e a gente precisa resolver um problema, né, seja de um problema de roteamento, a gente sempre pensa difícil, grande maioria, porque a gente tem um conhecimento tão avançado que a gente quer ir pensar Yeah. o que é o mais difícil, né, Yeah. para resolver isso. Então a gente vai. E muitas das vezes, eu vou falar para você, a gente peca às vezes no básico. Então é Uhum. isso que eu falo sempre para quem me pergunta. Cara, o CCNA ele continua sendo muito importante, valorizado no mercado, né? Há quem Hum. diga que, não, já foi a época. Discordo, sinto muito. Eu acho que é o alicerce ali. E é o que eu falo, né? Isso depende de cada profissional. O CCNA, ele pode ter duas pessoas, só que o peso e os valores desse pedaço de papel, entre aspas, ser diferente, né? Um cara que realmente estudou, que realmente fez, condiz, que você perguntar e ali no Bit Byte o cara entendeu, é o que eu falo, behind the scenes, né? Por Uhum. trás dos bastidores, do que somente ir lá e ficar na CLI, Uhum. FT, int e tal, configurei uma porta. Mas por quê? O que é Uhum. isso? Do que simplesmente o cara que foi para somente passar no exame, né? Então, a pessoa que tem esse mindset de querer somente passar no exame, vou ser bem direto aqui, Silésio. O mercado e a vida vai te ensinar. O que eu quero É. dizer com isso? Vai te cobrar sobre isso. Então não adianta você falar que você tem o CCNA, que você tem o CCNP, que a certificação XYZ, né, de qualquer outro fabricante, porque uma hora que você tiver que fazer um hands-on e se você não souber o behind the scenes, vão te cobrar É. sobre isso. E são esses fake certified que Ah, acabam por manchar o nome, principalmente dessa área de infraestrutura de redes. Existem, infelizmente, muitos certificados, pessoas que não são profissionais, que não sabem. exato. E eu vejo empresas a empurrarem pessoal para obterem essas certificações, mesmo sem eles terem conhecimento. Eu vejo pessoas a obterem essas certificações sem terem conhecimento para conseguir um trabalho. Infelizmente, isso é um tiro no pé. E epá, é uma verdade que nós temos que chamar a atenção, porque, e nós vamos falar mais daqui a pouco, AI está a tirar esse pessoal todo do trabalho assim. Está a Vai. tirar rápido. Então, pessoal, pegar só certificado não vai te fazer um profissional. Ter o CCNA ou qualquer certificação para conseguir chegar na entrevista de trabalho vai ser um tiro no pé, porque se a mais perderes aquele trabalho, ou se conseguires entrar, vai ser sorte, mas vai sair. É. Os próximos 5 anos, esquece, não aguentas.
Não aguenta. Se não passar, chegares na entrevista, provavelmente se encontrares uma pessoa técnica que entende da coisa, tu não vais passar. Pá, então, o resumo da ópera é: prendam as skills e o certificado para comprovar, para certificar que vocês têm aquelas skills que a empresa precisa. O certificado, é o que eu falo, ele é apenas uma consequência do seu conhecimento. Exato. É apenas uma Exato. consequência. É um pedaço de papel super importante, mas ele é super importante somente se foi consequência de um trabalho duro, de um estudo árduo, Uhum. de um planejamento ali realmente. Então, eu realmente valorizo muito o CCNA. Eu tive um sentimento muito. Eu lembro que eu fui fazer o CCNA aqui em São Paulo, né, num centro, ali na Avenida Paulista. Cara, eu dava até pulo, assim, sabe? Tipo, no meio da rua, que foi um sentimento de libertação, sabe? Você fala assim, não, valeu a pena. Uhum. Literalmente valeu a pena. E aí, quando eu, né, voltando para a empresa, putz, consegui Uhum. passar. Uhum. E aí me deram uma promoção, virei técnico de redes 2. Ok. E aí eles falaram assim, pô, Bruno, você está bem, né, em redes, principalmente o wireless, que era uma área que eu focava mais dentro dessa empresa na qual eu trabalhava, implementação de wireless, switches de acesso, ainda de júnior, né, eu era um júnior. Sim. Mesmo sendo técnico de redes 2, eu era um júnior. Eu Ok. costumo falar, entre aspas, a gente sempre está aprendendo e sempre é um júnior. Eu sempre me coloco numa posição de júnior. Eu falo assim, eu Estudante. sempre tenho que aprender. É. E aí, eles falaram, agora a gente vai te dar um novo desafio. Desde quando eu entrei lá, eu falei, putz, cara, eu gosto muito de segurança. Hum. E aí eles falaram assim, Bruno, vamos te dar desafio. Você vai começar a pegar projetos pequenos de segurança. E segurança naquela época, né? Hoje o ecossistema é muito grande, mas para aquela época basicamente era firewall, né? Os gateways de seguranças que a gente tem hoje em dia. E aí eu comecei a trabalhar com Pix, né? O Antigo Pix. Pix. Quem começou naquela altura sabe que esse já está no museu, Exato, mas tá no até o Asa museu já está ali. no museu, epá, Até o mas Asa já tá. já está no museu. Comecei com Pix, com Asa, e aí fui evoluindo. Também tive contato com outros fabricantes, como Checkpoint, por exemplo, naquela época. E aí Como é que fui foi a desenvolvendo. adaptação, já agora? Pegando aqui um mindset multi-vendor. Como é que foi isso? Ah, isso é, putz, bom ponto. Mindset multivendor, né? É o que eu falo. Se você tem a base, a estrutura, é igual programação. O cara é um programador, o cara programa, sei lá, em C e em Delphi, né? Delphi nem existe mais, mas sei lá, C e C++. A base de programação O é a cara mesma. sabe a lógica da programação, ele vai aprender comando. Por isso que É eu isso. falo, eu sempre costumo dizer, você quer ser um configurador, que é importante, mas é aquilo que você falou, a gente vai falar mais lá na frente, a IA vai pegar no seu pé com isso, ou você quer entender o porquê das coisas? Por que você tem que configurar aquele roteamento daquela forma? Por que você tem que configurar as regras de firewall daquela forma? Então, eu comecei de novo, né, com uma base muito forte em Cisco ali. Na Uhum. época era o CCNA Security, que Uhum. ainda foi É, aposentado. foi. E aí eu comecei a estudar para o CCNA Security. E aí Hum. estudei. Aí é o que eu falei, eu já sabia como estudar, estudei corretamente e passei de primeira. Ok. E aí eu virei técnico de redes 3, fui promovido. E aí com isso eu já pegava projetos de segurança multivendor, comecei a aprender outros fabricantes, como o Checkpoint, por exemplo, Uhum. e comecei a entregar projetos para a empresa. Então é o que eu falo, você quer ser multivendor? Tenha sua base boa. Tenha sua skill, sua base ali muito bem fundada, Uhum. que você vai conseguir navegar por qualquer fabricante que você tiver que trabalhar, né? O conceito é o mesmo, que vai mudar é a forma de configurar, talvez uma feature que um tenha que o outro não tenha, mas que o mindset daquele ecossistema ele é o mesmo, né? Sim. O pessoal fica muito apaixonado e eu vindo. Acho que todos nós nascemos na Cisco. O pessoal
fica fechado naquele vendor e é só isso, e é só isso, e, meu, na verdade, se tiveres a base, quando tu olhares para outro vendor, isso é firewall. Ok, onde é que estão as policies? Onde é que estão as rules? Onde é que já sabes? Tipo, Já sabe. é uma cor diferente, um logotipo diferente, mas sabes o que é uma firewall, sabes o que é um roteador, o que é um balanceador e tudo mais, né? Então, é o que estás a dizer aí, pegar as bases bem sólidas. Exato. Você mencionou uma coisa bem importante, né, Silésio? A Cisco, né, ela sempre trouxe uma base educacional muito forte. 100%. Sempre 100%. trouxe, né? Base educacional, de learning deles, documentações, sempre foi muito bem fundamentada. Hoje a gente vê os profissionais aí da nossa época, da nossa idade, né, mais velhos, que trabalham em outros fabricantes e tá tudo bem, né? Acho que tem espaço e mercado aí para todos. Com certeza. Mas muitos, que eu vejo, né? Muitos, você vê muitos programas, muitos parecidos do que na Cisco fazia no passado. Hoje, fabricantes, né, concorrentes fazem ali, tentam fazer o mesmo way of Sim. working. Eu diria que a Cisco, um dos motivos pelos quais a Cisco foi muito adotada era o fácil acesso à documentação. É isso. O fácil É acesso. isso. Poderia ser difícil. Tipo, já podíamos ter o GNS3 na altura, mas tu conseguias. Ok, não entendi isso, vou ler ali. Por exemplo, no caso da Checkpoint, que eu também conheço a Checkpoint desde que era Nokia, Eu também era. trabalhei com IPSO, né? Com IPSO. Exato, o IPSO, na altura em que era o Secure Platform, IPSO, estamos a falar aqui do museu, mas era muito difícil, quase impossível tu encontrares o CCSA da Checkpoint, o livro. Muito. Não achavas? Eu tive que ir, eu tive que ir à Índia, eu tive que ir à Índia ou Dubai para fazer uma formação para pegar o livro, porque era difícil de fazer a formação, de encontrar o Sim. material. E a Cisco ela sempre facilitou isso. Documentação, equipamentos, imagens que não eram oficiais, mas que estavam aí algures. De facto, a Cisco ela sempre esteve na frente, porque Porque ela abriu, né? Ela abriu ela o abriu. mercado. Ela É, abriu. Ela falou é, assim: não, eu quero que todo mundo saiba é. trabalhar com o meu portfólio de produtos, né? Esse foi o Coringa da Cisco, por isso que Isso, super explodiu. importante. E o grande diferencial que a Fortinet pegou, a Fortinet agora liberou Sim. tudo, tipo, Ah, isso só pagam a certificação. Daqui a nada ela vai dizer que a certificação vai ser gratuita. Mas é isso, é dar acesso à documentação. ah. Porque se eu já aprendo a falar a tua língua, a usar o teu equipamento, quando eu chegar no local de trabalho, o que é que vocês têm? Cisco, olha, eu já manjo de Cisco. E Checkpoint, é difícil, entendo. A curva de aprendizagem para Cisco é muito mais fácil porque tu tens muito mais acesso à documentação. Exatamente, exatamente. Se você tem uma base Cisco forte, você vai conseguir navegar por qualquer portfólio de É qualquer isso, outro fabricante. É isso, não 100%. tem. E aí, Hum, passei no CCNA Security, foi promovido, putz, maravilhoso, né? Tava ali já ganhando um dinheirinho a mais. Falei, hum, putz, legal. Implementando projetos um pouco mais desafiadores para o meu nível, ok. que ainda era júnior. É, e aí eu tinha um professor na faculdade, muito querido. Até hoje a gente tem ali uma amizade. Ele trabalha na Cisco também, Uhum. hoje em dia, já faz um tempo, na verdade. E ele me deu aula, e eu sempre admirei, porque na época, quando ele me dava aula, ele já tinha. Na época tinha 3 CCIS. Eu E ele acho que ficava. sei quem é. Eu acho que sei quem é. O nome dele termina com Tush. Isso, é ele mesmo. O grande Luiz Matos. Grande Luiz Luiz Matos. Matos. É. E tem uma Hum, história muito legal lá pro final da minha hum, carreira que eu vou ok. te contar depois. Luiz Matos, nossa, e ele dava aula de segurança de redes. Só que a aula dele era assim, eu ficava nas estrelas, porque era um negócio a nível de arquitetura, a nível de arquitetura. Então ele ensinava a, a nível de arquitetura agnosticamente.
Então era um negócio assim magnífico, assim, aprendi muito. E aí ele ele mandou um e-mail uma vez para mim. Isso foi em 2013 para 14, ali, início de 2014. Bruno, bem, eu participo de um grupo aqui de e-mail, do Gmail. Os caras mandaram umas vagas aqui para trabalhar na AT&T. Se você quiser, eu te passo aí, se inscreve aí. Estão precisando de especialista de redes e segurança lá. E aí eu me inscrevi. Isso era 2013. Era um dia antes do ano novo. Hum, E aí eu me apliquei no dia do ano novo, na vaga. E aí, e aí passou foi? ano novo, tal, janeiro, fevereiro, o pessoal me chamou para uma entrevista. Aí fiz entrevista, conversei e tal, passei. Hum, Passei para trabalhar na AT&T. Ah, então, o que eu quero dizer com isso, né? Começa aí na minha carreira, foi um grande marco. A AT&T para frente foi um hum, grande marco na minha carreira, porque foi onde eu consegui me expor muito mais, né? A AT&T, um grande service provider aí americano. hum, Comecei a trabalhar numa multinacional, a gente atendia um projeto grande dentro da IBM. Então aí eu fui exposto para vários clientes, centenas de tecnologias, centenas de vendors, centenas de arquiteturas diferentes que eu tinha que cuidar, que trabalhar, que implementar, que suportar. uhum. Comecei a ver várias coisas que eu não fazia a menor ideia. Por exemplo, de novo, né, vou trazer os dinossauros à tona, Uhum. é, com ACE, CSS, balanceador de carga ACE da Cisco, O CSS, CSS. Cascading Switch, ainda configura isso. E aí, Hum, enfim, e aí comecei a ganhar bagagem com outras tecnologias, com outros portfólios, com outros tipos de soluções, né? Data center, comecei a mexer mais com Nexus ali, meu primeiro contato com Nexus 5K, FAX 2K, e aí foi por onde eu fiquei quase 6 anos da minha carreira dentro da AT&T. Então foi um marco muito grande, porque da mesma maneira que lá no início da minha carreira, quando eu era estagiário na empresa de call center, e, né, e comparando com a AT&T, foram empresas ali que me conseguiram me colocar para um próximo nível para outras empresas, para o mercado, né? E aí eu fiquei muito tempo lá, vários amigos, conheci várias pessoas. Foi lá quando eu tive que realmente, de novo, autodidata, começar a estudar inglês. Aí eu comecei a ter um dinheiro a mais lá, porque eu fui para um cargo melhor, pagar uma escola de inglês e começar a estudar tal, porque eu já tinha reuniões com o pessoal do time dos Estados Unidos, às vezes, alguma reunião que vinha alguém de fora para o Brasil, a gente tinha que conversar ou discutir um projeto, e-mails em inglês às vezes. Então, eu tive que me virar. De novo, né? É o que eu falo. A gente tem que tomar cuidado quando a gente está no início de carreira para não pensar somente no técnico, né? De querer aprender. Eu falei isso lá no início da nossa conversa, porque tem outras habilidades que a gente precisa também ter, né? Por exemplo, falar mais de um idioma. O inglês hoje é o que eu falo. Ah, você fala inglês e mais o quê? O inglês ele se tornou standard, né, para o mundo da tecnologia globalmente, é, não só é. tecnologia. Perdão. Aí a gente e aí eu comecei a trabalhar com diferentes vendors e fui evoluindo. Aí trabalhei cara, com muita coisa, com muito projeto, assim, muito disruptivo. Acho que o projeto que eu falo que eu trabalhei assim ali em meados de 2016, de novo, eu tive que sentar a bunda para estudar. Foi quando a Cisco lá veio, até um pouco antes, mas na época eu ia implementar num cliente grande, o ACI, né? Começava Software Defined Networks, né? O conceito Hum, de SDN, nunca tinha visto, não tinha muito material maduro. Falou assim, ó, você em vai ter que participar do 2016. projeto. O projeto é esse, é uma solução nova. Ah, beleza. Eles
até pagaram um curso para mim, só que o curso só tinha fora do Brasil. Hum, Eu fiz um curso com um time da Cisco, fora, remoto, né, aqui no Brasil, mas com o time de lá, que não tinha, não era nem oferecido externamente, assim, sabe, por grandes empresas de curso, sei lá, Fastlane na época, Multirede, nem eles tinham. hum, Então eu fiz com a própria Cisco na época. E aí foi também um marco, né? Que tecnologia nova, aprendizado novo, conceitos diferentes, mas que ainda se você tem a base que eu falei lá do CCNA muito bem fundada, é só muda alguns tricks na cabeça, né? Alguns uhum. gatilhos que você vai adaptando isso. E aí fiquei por lá quase 6 anos até meados de 2019. E aí um amigo meu que trabalhava lá comigo, falou: Putz, Bruno, tive uma oportunidade para trabalhar numa empresa aqui em São Bernardo, que é a cidade onde eu moro, numa indústria, né, de caminhão e ônibus. E aí eu falei, cara, vamos ver qual é que é, né? Também uma multinacional, né? Vamos ver qual é que é. E aí fiz a entrevista e deu tudo certo. Enfim, a posição. E aí fui para a indústria. Mudei, né? Tava em TI, um completamente. ambiente de TI, tipo, Fui para a nada a indústria. ver, a princípio, Nada a nada a ver. ver, exato. E aí quando eu chego lá, fábrica, robô, de OT, um monte de dispositivos IoT, tudo isso integrado na rede, aquela loucura. E aí foi um novo aprendizado, né? Putz, o que é a rede OT, IoT, indústria, o braço do robô carregando uma cabine ali que está conectado na Wi-Fi, mandando telemetria, enfim. Comecei a trabalhar lá já como sênior, né? Eu estava já na AT&T, cheguei até uma posição de sênior lá, engenheiro sênior de redes de segurança, e fui para essa empresa, para essa indústria também com uma posição de sênior. E aí eu fiquei por lá mais ou menos 2 anos. E aí um colega me convidou para Quantos colegas na tua vida são abençoados, meu. um colega, é o que eu falo, isso é muito importante, né? Para o pessoal, para o Networking, público ouvir, relacionamento. networking. Você tem que ter muito networking, conhecer pessoas do bem, que fazem o bem, que sabe que querem que você evolua também. E aí esse colega me chamou para uma oportunidade para trabalhar no ramo financeiro, num banco privado aqui do Brasil. E eu nunca tinha trabalhado em banco, né? E aí eu falei assim, putz, aí conversei com o meu gerente na época, e aí a gente bateu um papo, ele entendeu, eu falei, cara, gosto muito e realmente gostava muito de trabalhar lá. Eu falei assim, só que eu fiquei curioso. E por quê? Um dos motivos. Esse meio do caminho, quando eu entrei nessa indústria, eu tirei meu CCNP lá, né? O Enterprise, né? Então, lá no meio do caminho eu fiz a prova em Core, completei o ciclo do CCNP e é, eu já estava pensando, aliás, desde quando eu tirei o meu CCNA, eu já pensava no CCIE, né? Mas eu falei assim, vamos escadinha, né? E aí eu preciso ganhar mais massa, mais volume, e aí quando eu completei meu CCNP, eu falei assim, putz, eu quero tirar o CCIE. E aí esse meu colega, ele falou, cara, Brunão, aqui no banco a gente tem um CCIE, você vai trabalhar muito próximo dele. Então isso me despertou o interesse, porque eu na minha carreira passei já por várias empresas, mas você não acha CCIEs trabalhando assim, não é qualquer lugar. E aí eu falei, putz, é uma grande oportunidade para eu ir, né, trabalhar com o CCIE, entender como que ele chegou, entender como que ele trabalha, como que foi, Uhum. para eu montar meu plano, traçar meu plano e falar assim, puta, eu vou estudar para o CCIE. Legal. Fui, falei assim, vou embarcar nessa jornada, vamos pro banco.
E aí o banco, o que acontece? Ele estava numa transformação. Eles estavam subindo o data center. Eu ia ser um dos responsáveis por subir esse novo data center literalmente do zero, né? Um colocation que eles fizeram em duas grandes empresas que eles têm de data center. E aí eu falei assim, putz, uma excelente oportunidade ali para eu também aprender. E aí comecei a trabalhar nesse banco, né? E banco é aquela loucura. Pressão, pressão, pressão e pressão. Entrega de projetos. E aí eu entrei no meio da pandemia. Ui. Então eu era remoto, não conhecia muitas pessoas ali, na verdade só tinha esse colega, e aí eu comecei a conhecer as pessoas me passando demandas remotamente ali. Uhum. Então, de novo, né, você vê, não é só técnico, né? Porque não adianta você ser o cara extremamente técnico e você não ter um relacionamento, você não saber fazer relacionamentos com as pessoas, porque se você está numa posição que ninguém te conhece e você precisa falar, putz, eu sou o Bruno, eu venho aqui para ajudar, vamos colaborar junto, vamos aprender junto, né, vamos apanhar junto, você não você não evolui, né? Você fica estagnado. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com esse CCIE, e aí a partir dali eu falei assim, realmente, é isso que eu quero. Mas, Silésio, eu vou trazer um ponto muito importante aqui, que todo mundo me pergunta. Até semana passada um amigo meu me perguntou, puta, Brunão, vou começar a estudar o CCIE. Foi, pô, show de bola. Mas, você sabe o seu porquê? Por que você quer tirar o CCIE? E essa é a pergunta que eu faço para várias pessoas que me perguntam, que falam que querem tirar o CCIE. E eu sempre pergunto, por que você quer tirar o CCIE? Ah, eu quero tirar o CCIE porque eu quero um cargo melhor. Ah, porque eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu quero ser reconhecido no mercado. Falei, legal, É bacana, justo. isso é importante, Sim. mas isso é a consequência. Uhum. É só a consequência. Isso vai acontecer, tá tudo certo. Por que você quer tirar o CCI? Então, quando eu me fiz essa pergunta, né, do porquê que eu queria tirar o CCIE, minha resposta foi muito para um lado pessoal do que profissional. Uhum. E aí é onde está, para mim, na minha visão, é onde está o ponto-chave. Se você hoje, você está assistindo a gente aqui, quer o CCIE somente pensando no profissional, sua jornada vai ser um pouco mais difícil. Eu não vou falar que você não vai conseguir, quem sou eu para falar, né? Pode ser que ela seja mais ardido, mais difícil para você que só esteja pensando. Porque se não for um objetivo pessoal, em primeiro lugar, quando você tiver que se abdicar da sua vida, não vai ser da profissional. Eu, quando estava estudando para o meu CCIE, eu tinha que trabalhar minhas 8 horas por dia. A questão é o antes do trabalho e o depois do trabalho. E está afetado aonde esse antes e depois? Está afetado diretamente no seu trabalho? Não, você já completou suas 8 horas de trabalho, né? Ele está impactando o quê? A sua vida pessoal. É o seu churrasco, é o seu sono, é o seu lazer, é o seu Netflix, o seu videogame, né? O seu passeio, a sua viagem, a sua festa. Então Quem é tem isso que vai te família. impactar. Sua família, em primeiro lugar. Então, é isso que você precisa ter em mente. Né? Saber que você tem que ter o seu porquê muito bem fundamentado, né? Ninguém é que é hipócrita, vai falar assim, não, eu quero ser reconhecido, eu quero ter um bom salário, eu quero ter novas oportunidades. Isso o CCIE vai te trazer. Mas aí vai ser uma consequência. Então, seu primeiro pensamento tem que ser o pessoal ali, porque isso é o que vai arder lá na frente para você. E aí, a partir dali que eu consegui ter o meu porquê, eu comecei a pensar na minha jornada para o CCIE. Só que, primeiro, eu tive que. Eu estava no banco, né? Eu estava trabalhando quase de domingo a domingo, porque eu estava subindo um data center novo junto com meus amigos lá, meus colegas de trabalho, e eu tinha que arranjar tempo para estudar. E aí eu conversei com o meu coordenador na época, né? E falei assim, poxa,
tomei uma decisão, né? Quero estudar para o CCIE. Vou começar a estudar para o CCIE. E aí ele super ficou animado, me apoiou. Ele falou, pô, legal, conta comigo. E aí eu comecei minha jornada. E tem uma pessoa aqui, que você já entrevistou alguns deles que eu já vi, né, aqui no Brasil, que ele lançou ali uma mentoria, né, de CCIEs aqui no Brasil. E eu participei dessa primeira turma. E aí, exato, ele mesmo, ele mesmo. E aí Tô eu sabendo, tem que comecei, trazer o cara aqui, tem que trazer o cara aqui para contar isso. e eu comecei minha mentoria ali, né? Primeiro eu comecei a tentar organizar meu tempo, né? Isso é muito importante, porque eu estava implementando soluções de data centers no data center, migrando toda a arquitetura do banco logicamente para dentro desses novo data center e precisava ter tempo. Então, às vezes eu acordava de madrugada, tipo 4:30, 5 horas da manhã para estudar até umas 8, 9 horas quando eu começava a trabalhar no banco. Aí quando eu ficava até mais tarde, eu depois já emendava e estudava mais umas 2, 3 horas. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o CCNA é uma coisa, o CCNP é outra, e estudar para o CCIE é completamente diferente. Por isso que eu falo, se você conseguiu saber se organizar para estudar de verdade o CCNA e estudar de verdade o CCNP, você vai sofrer menos, não que você não vai sofrer, você vai sofrer. Vai só. Você vai sofrer. É garantido. É garantido. Você É vai garantido. chorar, né? Você vai chorar. E quantas vezes eu já não chorei? Eu falei, não, vou desistir disso aqui, chorando, me É, escorrendo do olho, é. conversando com a minha esposa. Eu Uhum, não aguento mais isso. uhum. Mas é aquela palavrinha mágica, Mas, consistência, guarda ela. é. E aí eu comecei a estudar pro CCE. E o que eu fiz? Aí eu comecei a mentoria. Uhum. Então, sou muito grato a ela porque ela me trouxe um background muito bom. Conheci pessoas na qual você já entrevistou aqui também, muito bacanas, que também ajudaram. A gente tinha encontros quase todo final de semana ali para conversar, estudar, fazer laboratórios. Então, eu isso me ajudou, só que eu não finalizei a mentoria. Hum, Por quê? Eu marquei minha prova para o CCIE, né? Depois de eu tinha colocado na cabeça assim mais ou menos um ano, marquei minha prova para o CCIE. Só que eu não estava conseguindo acompanhar, porque eu estava trabalhando muito hum. e aí eu não estava conseguindo acompanhar mais a mentoria. Então eu comecei a dar uma afastada e comecei a estudar sozinho, literalmente. Ok. Não conseguias. O ritmo não era o mesmo. Não conseguias Não era o acompanhar. mesmo, eu não conseguia acompanhar. E aí eu me afastei da mentoria e comecei a estudar. Eu já tinha os materiais, eu sabia como estudar, Uhum. aluguei laboratórios de IVNG, aluguei máquina, aluguei. Você gasta um certo dinheiro, tem um Tempo e investimento muito, dinheiro. tempo e Tempo e dinheiro dinheiro. muito grande nisso. É Quantas horas de caro tirar. estudo por aí? Vamos lá. Ficam. Quando eu comecei a falar assim, não, agora eu estou estudando de verdade, eu estudava 4 a 5 horas por dia. Dependendo do tópico, o que eu fazia? Eu estudava 2 horas de manhã, então eu ficava das 5 da manhã às 7 da manhã. E depois eu estudava pelo menos mais 2 horas a 3 horas à noite. Ou às Ok, vezes eu invertia essa ordem. ok. Ou eu estudava das 5 da manhã até as 9 da manhã direto, 4 horas, já fechava o pacote. Porque dependendo do assunto, eu queria ter uma continuidade para não quebrar no meio e não perder a linha de raciocínio. Isso eu estou falando, no mínimo 4 horas, no mínimo 4 horas por dia em dias de semana. De semana, Silésio, era assim, no mínimo 8 horas. Eu estudava no mínimo 8 horas. Eu estudava 4 horas no período da manhã e pelo menos mais umas 4 horas a 5 horas no período da noite. Quando você está no final da sua jornada com o Lab marcado, 1 mês e meio a 2 meses pro Lab, isso se intensificou muito mais, né? Muito mais. E aí o que acontece, né? Voltando, eu me afastei da mentoria e comecei a estudar por si só.
Aluguei meus labs, fiz meus labs, comecei a estudar alguns workbooks. Cara, eu estudei muito material. Peguei aquela matriz que a própria Cisco oferece lá, que tem todos os O tópicos. Excel O aí. Excelzão, fui destrinchando. Cara, assim, ó, eu estudei Aine, eu estudei vídeos no YouTube, de pessoas falando daquele tópico específico, de várias Uhum, opiniões diferentes. Li livros aqui, como você pode ver, tem uhum, alguns livros Cisco Press que eu comprei do CCE também. É, próprio material da mentoria, que tinha vários workbooks, eu cacei vários workbooks para fazer também. Então, eu não tenho um único material para você falar assim, olha, estuda só isso aqui. hum. Entendeu? Isso aqui é uma caixinha, que é um box, você vai Ah, estudar isso tem tudo aqui, aí. tem tudo aí, não existe. Tem uma caçada. Até hoje, eu tenho vários centenas de bookmarks aqui no meu navegador. Quem não tem? Só do CCE, tem uma pasta CCE, você abre assim, ó, parece um Hum, Excel assim com 1 milhão de linhas, uhum, com vários assuntos. Mas o que a gente tem que né, passar a mensagem tem que se organizar, né? Tem que se organizar, tem que se alimentar e uhum. principalmente você tinha falado de uma coisa eu tinha comentado do pessoal, né? Que tem que ser no meu ponto de vista, tem que ser uma opção pessoal em primeiro lugar, porque eu tive que fazer um acordo, né? Eu sou casado. Quando eu tirei em 2023, setembro de 2023, 12 de setembro. Eu tive que fazer um acordo com a minha esposa. Então, eu conversei com ela, ela já está comigo, a gente está há muitos anos juntos, né? E ela já sabia da minha vida, plantão, trabalhar de madrugada, já sabia o que era um firewall, só de tanto que eu falar de redes, né? A esposa já é Ele é quase uma júnior na CNA, matéria. já é um júnior na matéria. E aí você tem que fazer acordos. Aí o meu acordo com ela foi, ó, eu preciso passar nessa certificação, o impacto mas os ganhos lá na frente podem ser esse, né? Tamo junto, aguenta. Eu parecia um presidiário aqui no meu escritório, porque ela batia na porta, dava o prato de comida, eu comia estudando ou trabalhando. Eu tirei meu CCE, Silésia, tem pessoas que tiram em menos tempo. É que eu falo, não tem um bundle, não tem um pacote. Ah, eu vou tirar em 1 ano, vou tirar em 7 meses. Tudo vai depender da sua disponibilidade, do seu tempo, das suas condições. Tem muitas variáveis, né? Cada um tem a sua. O meu CCE, eu demorei quase 2 anos para tirar. Foi 1 ano e 10 meses, mais ou menos, de estudo. Que, Bruno, 1 ano e 10 meses? Pô, todo mundo, vamos lá tirar CCE. Só que eu tenho 20 anos de experiência no mercado, né? Eu vejo muita gente ali que não tem experiência de mercado já olhando só para o CCIE, né? Você pode até passar. Não estou dizendo, de novo, né? Não vou dizer que você não possa passar. A experiência, ela te ajuda, e muito, em Sim, várias coisas. sim. Essa maturidade que a gente tem que ter, de ter trabalhado, de ter vários skills e não somente técnico, vai te ajudar na hora do CCE. Porque a hora que você está sentado com o Proctor aqui no seu cangote, te olhando, um monte de câmera te apontando, se você não ter isso aqui bom, você pode ser o melhor CLI man do mundo. Você não vai conseguir fazer, entendeu? E aqui, essa mentalidade, você só ganha com soft skills, não é skill técnico, entendeu? Então, Calma. essa é uma dica que eu dou para quem. E aí, comecei a estudar e entreguei o data center do banco. Fui lá, consegui finalizar o projeto, só que ao mesmo tempo, meu gerente passado falou: Bruno, quer voltar para cá? Tem uma oportunidade de arquiteto global aqui para trabalhar com redes, tal, 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 Hum, tal. Só que para trabalhar num time ali, ver um pouco mais global. Eu falei, pô, show de bola, gostei. Só que eu falei para ele, falei assim, só que a gente tem que ter um acordo no CCIE. Eu tô precisando desse momento de um pouco de tempo, hum. né, para eu poder estudar. A gente consegue negociar esse tempo e principalmente no final ali da minha jornada de estudo,
eu vou precisar, assim, você só me liga, eu vou trabalhar de casa, você só me liga se o core da rede cair. Aí eu entro em ação. Fora isso, eu vou ficar estudando, porque é aquilo que eu falei. No final, speed, a quantidade de horas que você tem que estudar, você vai aumentar absurdamente. Então você precisa de tempo. Time is money. E aí ele falou, não, beleza, a gente consegue fazer um acordo e a gente consegue te ajudar nesse sentido. Eu falei, beleza. Eu já tinha, quando eu estava no banco, eu já tinha marcado minha prova. Eu ia fazer ela em Bruxelas, na Bélgica. Já estava tudo certo, eu já tinha comprado voo, tudo mais. E aí, como eu tive que eu preferi fazer, de novo, dar um passo para trás, porque eu achava que eu não estava preparado, Hum. porque o banco tinha me consumido muito em questões de tempo e eu não estava com aquela firmeza e Tens aquela certeza que eu ia confiança de que. confiança. E aí que eu fiz? Falei assim, não, peraí, eu vou postergar isso. E aí foi o que eu fiz, eu posterguei meu lab, mudei ele, inclusive, fiz em Richardson, no Texas, ali perto de Dallas, Estados Unidos, retransmiti minha passagem, rebuquei e deu tudo certo. Aí eu voltei para essa indústria de novo Uhum. e fiquei lá estudando, trabalhando, fazendo minhas obrigações, com um pouco mais de flexibilidade, então isso me deu muito mais gás. Você vê, né? Eu fiz um acordo em casa com a família, né? Mas eu fiz também um acordo na empresa. Você vê como que tem que ter um equilíbrio. Tem Não que- adianta só de um lado, não adianta só do outro. Então a gente tem que ter um equilíbrio. E aí eu fui e fui fazer meu lab, né? Meu lab é, era numa feira, lembro até hoje. Eu cheguei no final de semana, sábado, viajei na sexta-noite. Me sentia preparado para fazer o laboratório, mas o que eu estava mais lutando contra não era tecnicamente mais, Hum. era a cabeça, O emocional, a o ansiedade. emocional. Cara, eu estava no voo, né, indo para os Estados Unidos, com meu tablet ali, revisando um monte de coisa, né? O avião É, vai cair! Ok, ok, só um minuto, só um minuto. só um minuto, peraí. O que esse exame faz, cara? Sim, é insano, né, Silésio? É o que eu falo, cara. Só quem passa por isso sabe o peso que essa plaquinha representa. Aquilo que você falou, né? A gente não é se mostrar, não é se achar, mas a gente tem um Tem, valor. Tem tem, um tem valor. valor. Tem um Tem valor. valor. Entendeu? Yeah. E aí cheguei lá em Richardson, né? No final de semana, porque sou um pouco metódico, né? Eu já fui na Cisco a pé, porque eu peguei um hotel quase do lado. Falei, já vou conhecer como que eu chego lá, fazer o É, reconhecimento da área. tem que ver. E eu fiquei sábado, domingo e segunda dentro do quarto do hotel. Eu pedia comida pelo Uber Eats lá, Uhum. nem saía do quarto, me entregavam, eu comia e ficava revisando todo o material ali, algumas principais anotações. E também, sabe uma coisa que eu fiz muito que me ajudou? Cara, eu deitava assim, colocava alguma música tranquila que eu gostava para tentar dar uma relaxada, baixar a ansiedade, principalmente um dia antes, na noite Uhum. anterior. Tem uma hora que você fala assim, putz, agora acabou, você não absorve mais nada, Não convém né? mexer mais nada. Não convém mexer mais. E aí eu fui fazer minha prova. Cheguei lá, tinha eu e mais duas pessoas. Eu fui fazer o CCIE Enterprise. Tinha um rapaz que ele ia fazer o CCIE Service Provider. O cara era funcionário da Cisco, mas lá da Carolina do Norte, em RTP. Ok. E uma moça também que eu acho que foi fazer, acho que o Security, se eu não me engano, não me recordo. Mas também funcionária Cisco. Hum. E aí o Proctor chama, né? CCIE Candidates, Follow Me. Aí é a hora onde que o coração sai da boca, a cabeça vai a milhão, né? Você fica muito focado. E eu falo uma coisa para todos aqui, né? Quando você está estudando quando você chega num determinado nível de estudo para o CCIE,
Acredito que aconteceu isso contigo, Silésio. Você só pensa nisso. Eu não pensava em mais nada. Tudo. Eu ia, sei lá, eu ia passear com meu cachorro aqui na rua, eu só pensava nisso. Eu estava jantando com a minha esposa, eu só pensava nisso. Tava conversando, tem uma hora que você realmente você fica ali Se estivesse viciado. em transe mesmo, Exato. e Você tens que fica em estar nesse transe. estado. Exato. Você fica em transe, você fica ali alucinado. E olha que interessante, como que o cérebro nosso, né, plástico, se adapta. Exato. Teve um momento, quanto mais eu estudava, mais eu ficava produtivo. Teve um final de semana que eu estudei 16 horas, assim, no sábado. Foi 16 Uhum, horas seguidas, sem parar. uhum. Eu não me sentia cansado, eu não me sentia exausto, e eu queria estudar mais, só que eu tive que parar porque, conscientemente, aquele descanso é extremamente importante. Porque a hora que você dorme, né, a hora que eu comecei a estudar muito sobre neurociência também, ali ler, quando eu Ok. estava na minha adaptação de estudo, para Uhum. entender como que eu poderia ser, né, melhor aproveitar os meus estudos, métodos de estudos diferentes, como que o cérebro absorvia melhor, se era de Uhum. manhã, se era à tarde, se era à noite. Então eu estudei muito sobre isso para estudar. É isso. Então isso me ajudou bastante. E aí você fica viciado, né? Você quer estudar, estudar, estudar. E aí eu estava lá fazendo minha prova, né? 8 horas de prova. Eu fiz em 7 horas e 20 e poucos minutos, se eu não me engano, Foi mesmo no limite. no limite. Mas eu tinha terminado fazia 1 hora e meia antes. Ah, ok. Estavas aí o double check. Check, né? Então eu Double check. terminei, respirei, falei, deixa eu fazer meu double check. Revi meu lab Uhum. inteiro, testei tudo, tudo, tudo. Falei assim, ó, é isso. Finalizei. E aí tem o próximo passo, né? O próximo passo é a ansiedade da resposta. É, A isso aí. ansiedade da resposta, assim, é, é, é muito maluca. E quando eu falo muito maluca, porque você faz uma reflexão, né? Eu cheguei no quarto do hotel depois da prova, e tranquei, sentei na cama do hotel e fiquei olhando para a parede branca, do nada. Fiquei assim, sabe, em transe. Assim, e fazendo uma reflexão. Olha por tudo que eu passei, né? Como eu falei para você, Silésio, foi muito complicado a jornada para todos, cada um com a sua história, cada um com as suas condições. Vários momentos eu pensei em desistir, de verdade. Vários momentos eu não queria mais estudar, vários momentos eu não queria mais continuar, vários momentos eu chorava, literalmente chorava, de soluçar, assim, que eu não aguentava mais, porque estava numa exaustão muito. E mais a consistência. A gente respirar, tomar conta, saber que é aqui que comanda, e a gente tomar conta ali do nosso emocional, pegar e falar assim. E claro, é muito importante, eu não tinha filhos ainda, né? Era só eu e minha esposa, tenho minha filhinha de Uhum. 1 aninho, e você ter o apoio da família, seja se você mora com seu pai, com a sua mãe, seja que você mora com a sua esposa, filhos, enfim, sozinho, você ter o apoio, né, o suporte ali de pessoas ao seu redor que querem o teu bem, de amigos que te apoiam, isso faz toda a diferença, né? Te ajuda a pegar um ar maior, te ajuda a se levantar de novo, a repensar e falar assim, não, vai valer a pena. E aí, é o que eu falo, a gente tem sempre que olhar para trás, a gente tem que sempre fazer um flashback, que eu falei assim, não, eu quero sentir a mesma coisa quando eu passei no meu CCNA, que foi minha primeira certificação. E Hum. eu quero ter aquela reflexão que eu tive quando lá, que tudo valeu a pena, que eu me estudei, que eu levei porta na cara, que eu reprovei 2 vezes, mas que depois no final isso me abriu um leque de oportunidades. E que Hum. essas oportunidades melhoraram minha qualidade de vida, me deram oportunidades na minha vida pessoal. Então foi um crescimento. E aí quando eu estava fazendo essa reflexão, beleza. Aí fui tomar um banho, falei assim, agora foi. Se der bom, deu bom. Se não der, a gente tenta de novo, vê o que errou e vamos para cima de novo. E aí, na madrugada, meu voo era na
quarta-feira já, de manhãzinha. Era 6 horas da manhã, eu tinha uma escala e depois vinha para o Brasil, para São Paulo. Aí eu acordei, era 3 e pouco da manhã, 3 horas da manhã mais ou menos, porque o meu voo era 6 para uma outra cidade nos Estados Unidos, para escala. Você dá umas entradinhas lá para ver normal, né? Que você Só pra ver. só pra dar aquela sapiada, É, né? é. Eu entrei. Aí quando eu entrei, tava lá. Cara, é emocionante. É emocionante. É emocionante. Aquele choro de alegria e choro de, de falar, cara, consegui, assim, é inacreditável. E foi minha primeira tentativa. Tenho colegas que passaram na segunda, terceira, né? E eu falei, putz, cara, eu consegui, né? E de primeira. Por que que é isso, né? Cara, tudo é muito caro, tudo é muito estressante. Você ter que repassar por boa parte desse processo não é fácil de novo. Então eu fui muito afortunado, né? Também. Consegui trabalhar minha mente, meu corpo e tecnicamente para estar preparado e conseguir passar na prova de primeira. E aí deu tudo certo. E aí, né, liga para a família, aquela alegria, liga para o chefe, fala, sei e tal, não sei o quê. Todo mundo, várias pessoas ali, né? Uhum. Titins, né? E uma coisa que eu falo, pessoal, também, né? Quando você vai estudar, né? Quando você fala assim, olha, isso para qualquer coisa na sua vida, é o que eu tomo como minha verdade. Não sai falando para todos, não sai falando para todo mundo tudo, né? Que você vai estudar, que você vai fazer o CCIE, né? A gente vive num mundo que tem pessoas boas, tem pessoas que não são tão evoluídas, né? Não são tão evoluídas. Então, o mínimo de pessoas que você compartilhar, que você está numa jornada, que isso pode mudar a sua vida, né? Compartilhe o menos possível para pessoas chaves que realmente você sabe que vai agregar para você, né? Justamente e o que eu falo, não saia contando para todo mundo que você está nessa jornada, e aí depende de cada um, porque você pode se colocar uma autopressão, aí depende de perfil, na sua própria cabeça. Nossa, Uhum. agora eu já falei para todos, eu preciso passar, eu preciso fazer acontecer. Porque uma coisa, né, e aí isso é muito da questão da neurociência, de você é, se cobrar por conta de outras pessoas e não por você mesmo. E foi isso, pegando aqui esse ponto que estás a falar, foi isso que eu fiz, porque quando eu entendi, e eu também estava a ler sobre neurociência, quando eu entendi que eu normalmente eu trabalho melhor sob pressão externa do que interna, porque eu sou melhor do que e eu sei o meu limite, que eu acho que eu sei, mas agora, quando uma entidade externa me pressiona, me desafia, eu vou procurar lhe mostrar que ela está errada. Então, eu declarei para o mundo, eu vou me tornar CCIE, e as pessoas começaram a me cobrar isso, É, ok? Se bem que, que ninguém veio até comigo se lesa, então, mas aquela, então, como é que estão os estudos? E eu, estou a fazer. Mas aquilo acaba por te meter naquela posição, droga, e agora? é, Não posso reprovar, eu tenho que fazer. é isso. O que, de certa forma, eu achei que eu precisava daquilo, porque seria uma pressão externa que eu havia criado para mim mesmo. Tanto é que eu escrevi isso. Eu depois também comecei a ler sobre a parte da mentalidade, comecei a ler Tony Robbins, que o meu mindset estava tão fraco, não, que você não sabe que precisas trabalhar nesses detalhes. Não tem Sim. nenhuma formação que vai dizer É, a tua parte de sentimento, mentalidade, perseverança, crenças, precisas trabalhar isso. Tem. Se bem que eu escrevi sobre isso. Mas era algo que precisava ser trabalhado. E uma das coisas que eu meti, olha, não. Um dos motivos para os quais eu tenho que passar é que se eu não passar, o pessoal vai me chamar de uma fraude. Que eu fiz isso, que eu. E eu olhava para aquilo, Brasil, guarda as lágrimas, embora. São, são de facto estratégias que, dependendo de cada um, estratégias. tu precisas Depende de adotar. cada um. Exato. Depende literalmente de cada um.
E aí, Silésio, depois, né, de passar no Gasta exame, aquilo, mulher, olha, CCE. CCIE! Cara, aí as coisas começaram a mudar bastante, né? Eu continuei nessa indústria, Uhum, tive bem mais visibilidade globalmente falando, né? Era uma multinacional sueca, então eu comecei a ter visibilidade, comecei posição internamente a nível de arquitetura global, comecei a participar, os caras de fora já começaram a me escutar mais, e aí eu comecei a entrar num ecossistema de global de trabalho, trabalhando aqui do Brasil. uhum, Depois disso, eu consegui trabalhar. ah, eu trabalhava 2 dias para a Suécia, para projetos globais internos lá, e o restante da semana para o Brasil, para Latam como um todo. uhum, É aquilo que eu falei lá no início, né? O reconhecimento ele vai vir. O CCI é uma brand muito forte, né? Então ele vai vir de alguma forma, né? E aí comecei a trabalhar cada vez mais em projetos globais, mais uhum, posicionamento. E aí, começo desse ano, né, a gente fez uma implementação de uma solução da Cisco, onde eu encabecei, que virou case para a Cisco, e eu fui apresentar ela como cliente, né, uhum. no Cisco Live de Amsterdã desse ano. Oh, Então, eu estava lá, eu tenho uma sessão lá, massa. uma sessão que eles chamam de Customer Success Experience, Hum, e aí eu fui apresentar esse case junto com com o meu manager na época. Eu vou explicar o porquê na época. uhum, Apresentei, foi super sucesso. O pessoal do headquarter da empresa, da indústria que eu trabalhava, estava lá também, foi prestigiar. E, cara, foi uma experiência. E aí, depois de lá, eu fui conhecer o headquarter, uhum, fui para a Suécia, tive em contato lá com o time de lá. Beleza. E aí, voltei para o Brasil e continuei minha vida. E uhum, aí, surgiu uma oportunidade, né, é, de eu trabalhar para a Cisco. E aí uhum, eu fui, né, fiz um processo dentro da Cisco, né, para um time global. E aí hoje eu, há 2 meses, completou semana passada, eu sou funcionário da Cisco, trabalho aí agora na Cisco. Então, é aquilo que eu falo, né, muito trabalho, muito suor, muito networking com as pessoas, nada vem fácil, muitas oportunidades. E uma mensagem que eu sempre deixo para colegas que às vezes eu converso, que pede alguma mentoria, algo do tipo, é, a sua carreira é a sua carreira. Você constrói ela. O que eu quero dizer com isso, Silésio? Não adianta você colocar a culpa no seu gerente, na empresa na qual você está, que você quer um cargo, um salário maior, uma posição melhor, ter mais voz dentro da empresa. Eu digo que no mínimo 80% isso é sua responsabilidade, 10% talvez do seu gerente direto e outros 10% da empresa. Pegar essas mangas, né, vai se desenvolver, vai criar uma rede de relacionamento. Eu deixo o LinkedIn sempre atualizado, é uma ferramenta muito poderosa. Tem muita porcaria hoje no LinkedIn, tem muita porcaria, tem muito post Ctrl+C, Ctrl+V, tem muito post Ctrl+C, Ctrl+V, mas tem muita coisa boa, né? Eu acho que é uma vitrine ali, muito bem, que você consegue formatar, mas é uma vitrine que você precisa sustentar. É aquilo que eu falei, CNAs e CCNAs. Então, se você não se sustentar naquela vitrine, a vitrine vai quebrar e, né, o mercado, é o que eu falo, o mercado aqui, acho que globalmente falando, para a área de redes, ele é imenso, mas ao mesmo tempo sempre são as mesmas pessoas. Todo mundo se hum, conhece. Aqui no Brasil, por exemplo, regionalizando o Brasil, todo mundo conhece muita gente. uhum, O mercado é pequeno, todo mundo sabe quem realmente é, quem realmente não é. Então, se você se sustentar naquilo que você, na base que você montou, você vai conseguir ser reconhecido.
Isso é só uma consequência, vai dar certo. E muito estudo, muito estudo, muito estudo. A jornada continua, né? A Continua. jornada continua. O que é que estás a fazer agora? O Em termos, CCIE não para. já tens algo aí preparado? Já Olha, podemos saber? Ainda está brevemente. o CCIE, né, ele não é o fim, é o que eu falo, né? Não é o começo também, não vou dar aquelas, não é só o começo. Não, não é o começo também, não vamos exagerar. É muita coisa, mas a gente tem sempre o que aprender. Desenvolver em outras áreas é extremamente importante. Hoje, dentro da Cisco, eu estou numa área de Solutions Engineer, um pré-venda, então eu tenho que entender de outras coisas referente a clientes. Então, eu estou do outro lado da moeda. Sempre estive do lado do customer side, né? Sempre do lado do cliente. Hoje eu estou do lado do fabricante. Então, eu preciso desenvolver outras habilidades que vai além do técnico. Mas hoje, que eu posso dar do que eu estou me preparando, assim, que eu lá para o futuro, talvez a médio prazo, é para uma área mais de focar para o CCDE, né? Tirar o CCDE, né? Focar literalmente ali, virar o canhão para a arquitetura e trazer esse background. Já comecei algumas leituras, né? Mas ainda, de novo, né? Estou num Não é o pace ali. plano, é uma ideia. É só Exato. uma ideia aí. Então, é isso. E uma coisa que eu ia falar, você falou do Luiz Matos, né? Cara, para mim é uma referência, né? Ele tá na Cisco já faz acho que mais de 10 anos aí agora, com 5 CCIEs, a gente vira e mexe se encontra. Ele, quando eu estava na indústria, ano passado, ele foi lá fazer uma visita como Cisco para a gente falar de projetos de arquitetura de segurança. E ele foi meu professor na faculdade. E o engraçado é que o ano passado, né, eu também estava numa role quando eu estava na indústria, eu também estava numa role de professor, né, Uhum. de uma universidade aqui do Brasil, de São Paulo especificamente, uma universidade privada, que ele dava aula para mim, que é a universidade que eu fiz, que ele que dava Uhum. aula para mim. Hoje ele dá aula para MBA, pós-graduação, e eu comecei a dar aula, a matéria que ele dava quando eu era aluno. Cara, Então, a vida dá voltas. a vida dá voltas, A a vida dá vida dá voltas. voltas. Não Eu é, fiquei cara? um ano e pouquinho aí dando aula e eu parei porque, enfim, tive questões pessoais de filha, minha filha nasceu. Então As eu tive que dar prioridades. outras prioridades que a gente tem que são extremamente importantes. Ah, mas é É isso. isso. É isso. Olha, É para isso. terminarmos aqui, ó Bruno, o pessoal que quer seguir essa jornada maluca que se chama vida para se tornar um Solutions Engineer da Cisco. Quero entrar em TI, quero crescer em TI. O que é que tu recomendarias de forma específica e prática, sendo que na altura em que nós começamos não existia AI e AI está a tirar. Epá, temos que dizer isso, está a tirar o trabalho de muitos novatos, muitos iniciados, não é? O que é que tu recomendarias que alguém deveria começar a pegar? Quer que o pessoal que vai entrar para a TI, o pessoal que já está no mercado de TI, o pessoal que já tem as certificações, mas que ainda não está empregado, o que é que tu recomendarias para alguém para se preparar para aquilo que vai acontecer para os próximos 6 meses, um ano, na tua visão? Tá, legal. Excelente pergunta, Silésio. A resposta não é muito fácil, mas o que eu posso dizer não tem, claro, uma receita de bolo ali, né, do que a tecnologia. Antigamente a gente, né, fazia um roadmap de tecnologia de 5 anos, Uhum. 6 anos. Hoje em dia, 3 anos já é apertado, porque a tecnologia vai mudar. E vindo a AI, como você bem disse, esse processo vai se acelerar cada vez mais. O que eu sempre falo, se você está estudando, se você está começando, ou se você está já na jornada, tenha a sua base muito bem fundamentada, porque isso não vai mudar. O protocolo, a arquitetura, isso não vai mudar. Talvez vai ter uma layer acima, a IA vai fazer algo automatizado, né? Mas
a arquitetura vai ter que ser vista, né? Alguém vai ter que pensar na arquitetura, como vai desenvolver, o que, que vai ser feito. Então tem a base, se você tem uma base muito bem fundamentada, seja se você vai para uma área de cloud, se você vai para uma área de infraestrutura, de segurança, pô, a gente está vendo aí, segurança está se transformando com a IA, né? O portfólio de soluções, o portfólio de ataques, de defesa com IA está se modificando. Só que no behind the scenes, a base é a mesma, né? Então tem a base sua muito bem fundamentada, né? O que a gente brinca, né? Pô, tenha fundamentado o modelo OSI, né? Entenda as camadas, TCP/IP, né? Porque independente da área que você tiver, se você tiver na cloud, né? Se você tiver on-premises, integrações, ambientes híbridos, tanto faz, a base ela vai continuar. E com a AI, o que, que a AI vai tirar? Vai tirar possivelmente boa parte do mercado de trabalhos manuais. O que, se a gente para pensar, por exemplo, como grandes fabricantes de cloud providers como Amazon, Google, Azure, é o que? Os desenvolvedores, por exemplo, de automação do single pane of glass que eles fornecem. Por trás ali tem uma mega automação, né, de rede, de servidor, de aplicação, de tudo, para tornar aquilo um next finish, ter uma tela mais amigável, mas tem uma automação, e aquela automação já tira boa parte de muita gente que fica só no hands-on ali. E a IA vai tirar mais ainda. Então, estude esses modelos, IA focada para segurança, se você quer ser uma pessoa de segurança, IA focada para network, né, que vários fabricantes estão trazendo os seus modelos específicos, suas soluções específicas. E aí, quando eu falo de entenda a IA, não é entenda o produto IA daquele fabricante XYZ somente. Você precisa entender o que é IA, o porquê que aquilo está fazendo, os modelos de LLM, enfim, você precisa saber o que, que é por trás, né? Para quando você for trabalhar e ter que desenvolver uma arquitetura, você vai ter uma visão fim a fim, end-to-end. Você vai saber desde o protocolo que você está usando IPv6 e IPv4, o que, que é, protocolo de roteamento, até o que a IA está fazendo com toda aquela informação ali e como que ela funciona aqui por detrás para ler a sua infraestrutura de redes. Então, de novo, é a base. E aí quem não souber a base, aí eu sinto muito.